Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com toda a igreja. Amém. Alegria, irmãos, estarmos em mais um domingo do Senhor para celebrarmos o dia dele, do nosso Pai eterno. Alguns tiveram o privilégio de celebrar esse dia dos pais, com o seu pai. Mas hoje, antes de ser dia dos pais, é dia do Senhor. É dia do nosso Pai eterno. Então nós queremos mais uma vez honrar o nome do nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrirem, vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós estamos seguindo, irmãos, a série de sermões, reflexões, no sermão conhecido, Sermão da Montanha de Cristo, que está registrado no capítulo 6, 7 e 8, 5, 6 e 7, do Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos ler e meditar no capítulo 6, a partir do versículo 9, na oração do Senhor, conhecida a oração do Senhor, oração dominical, conhecida também como oração do Pai Nosso, que está registrada em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. A palavra diz assim, palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Irmãos, nós sabemos, a oração ela é indispensável na vida do cristão. Eu acredito que ninguém aqui vai pensar diferente, ou vai crer diferente. A oração ela é indispensável na vida do cristão. É um meio de graça, ou meio de fortalecimento deixado por Deus para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Mantivéssemos a comunhão com Ele e fôssemos fortificados por meio da oração. O breve catecismo de Westminster, um dos documentos da igreja que nós usamos, adotamos na Igreja Presbiteriana do Brasil como um dos símbolos de fé, o breve catecismo, na pergunta 98, respondendo à pergunta, o que é a oração, os teólogos de Westminster disseram: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes ou de conformidade com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Ou, de uma maneira muito simples, as tias aí já tiveram a oportunidade de ensinar as crianças na igreja, dizendo: a oração é falar com Deus. A oração é falar com Deus. Dessa maneira profunda e bíblica que os teólogos de Westminster responderam essa pergunta. Um oferecimento dos nossos desejos a Deus. Como nós fazemos isso? Falando com Deus. Colocando os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos medos e falando, conversando com Deus. E nós fazemos isso em nome de Cristo, como as Escrituras nos ensinam, também confessando os nossos pecados e agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem feito, pelas misericórdias de Deus derramadas sobre as nossas vidas. Isso é oração. E a Bíblia, irmãos, tem muitos trechos que nos ensinam sobre oração. A Bíblia fala muito sobre oração.
Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,17, um texto bastante conhecido, o apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos orar quando? Orar sempre. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sempre, ou orem sempre. A palavra de Deus nos ensina a orar constantemente. A palavra também nos ensina que a oração é um santo remédio contra a ansiedade da vida, ou o antídoto contra a ansiedade da vida, as ansiedades que nós podemos enfrentar na nossa vida. Paulo também, escrevendo agora aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, olha o resultado disso, né? Ou seja, não ande ansioso pela vida. Antes, faça oração. Que suas expectativas sejam conhecidas diante de Deus em oração. Seus medos. E o resultado disso é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, ou o nosso coração, e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, obviamente, a Bíblia fala sobre, também em Mateus, Jesus também fala sobre andar ansioso no Sermão da Montanha, aqui nesse mesmo capítulo, no capítulo 6, a partir do verso 25, e fala para nós confiarmos, termos fé em Deus. E olha como a oração aparece nas Escrituras como um remédio para a ansiedade. Então, antes de tentar qualquer coisa para a sua ansiedade, tente orar. Aí, depois de orar, você pode aliar a oração, aconselhamento bíblico, uma terapia, né? Pode ser. Mas, antes de tudo, ore. Porque tem gente que não ora e está ansioso. E aí vai, em primeiro lugar, buscar terapia, né? Os caras profissionais são importantes. É importante fazer isso também. Às vezes que a ansiedade é muito mais do que sentimentos, medos sobre a vida, mas pode se tornar também uma enfermidade. Mas a oração aparece na Escritura como um remédio. A paz de Deus, a partir da oração, pode encher o nosso coração e guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. A palavra de Deus também nos ensina que ela nos garante, melhor dizendo, que nós seremos ouvidos e atendidos quando orarmos segundo a vontade de Deus. Agora o apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 5, verso 14 e 15, ele disse: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Poderíamos, irmãos, continuar citando muitas outras passagens bíblicas a respeito da oração. Cada passagem dessa daria um sermão diferente sobre a oração. A maneira como a palavra de Deus aborda a oração e ensina-nos sobre a oração é muito profunda. Mas essa noite eu gostaria que nos voltássemos ao ensino de Jesus sobre a oração no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Na conhecida, como dissemos, oração dominical ou oração do Pai Nosso. Essa oração de Jesus, ela é central nas Escrituras para entendermos acerca desse assunto, sobre oração. Por exemplo, quando Lucas registra a oração do Pai Nosso, capítulo 11, verso 1 a 3, a palavra de Deus nos diz que Jesus ele fez a oração do Pai Nosso como uma resposta a uma pergunta, a uma indagação dos discípulos, um clamor dos discípulos sobre aprender a orar. Né? Lucas 11, 1 a 3 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Então, irmãos,
ao olharmos para a oração do Pai Nosso, devemos olhar com essa expectativa. Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. Nós queremos orar melhor. E aí o Senhor Jesus responde a essa nossa pergunta. Você quer aprender a orar? Então ore assim. E ele fala sobre o Pai Nosso. Mais uma vez, o nosso breve catecismo, na pergunta 99, respondendo-nos à pergunta, qual é a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? Qual é a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? Os teólogos de Westminster responderam assim essa pergunta. Toda palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração. Inclusive, eu sempre digo que os salmos são um curso sobre oração. Orem os salmos, além de cantar e recitar os salmos, orem os salmos. Os salmos é um curso a respeito de oração também. E os teólogos de Westminster captaram essa ideia, entenderam toda a palavra de Deus, incluindo os salmos, incluindo a oração do Pai Nosso, toda a escritura é útil para nos dirigir em oração. Mas, eles disseram, a regra especial de direção, ou seja, qual foi a regra que Deus deixou para nos dirigir? A regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos e que geralmente se chama a oração dominical. É a principal regra, é o padrão divino para nos dirigir em nossas orações a Deus. Podemos encontrar esse padrão que nos ensinam como nós devemos orar de maneira adequada, de maneira que agrada a Deus. Podemos encontrar isso na oração do Pai Nosso. O Senhor nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Que padrão é esse que podemos encontrar quando nós olhamos para as petições que o Senhor nos ensinou na famosa oração dominical? Quando nós olhamos para os versos que nós lemos, nós vemos a seguinte estrutura. Nós temos um prefácio da oração, nós temos 6 petições após o prefácio, e nós temos uma conclusão. Esse é o padrão, é o formato que nós encontramos na oração do Pai Nosso, essa estrutura. Então, esse padrão nos ensina 8 aspectos importantes sobre o modo como nós devemos orar a Deus. No prefácio, nas 6 petições e na conclusão. E, obviamente, eu já citei aqui 2 perguntas do nosso breve catecismo. O nosso sermão, ele está ancorado no trecho do nosso breve catecismo, da pergunta 98 à pergunta 107. Para os irmãos que gostariam de acompanhar, isso está disponível também aí na internet. Talvez alguns irmãos tenham o breve catecismo e podem até acompanhar partes do sermão nas perguntas 98 a 107 do nosso breve catecismo. Quando nós olhamos o verso 9, nós temos então o prefácio. Qual é o prefácio da oração dominical? O prefácio da oração dominical está aí a partir da parte B do versículo 9. Pai nosso que estás no céu. O que nos ensina o prefácio da oração dominical? Esse prefácio da oração, irmãos, nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com toda reverência e confiança. Devemos nos aproximar de Deus como filhos a um Pai poderoso e pronto para nos ajudar. E também nos ensina a orar com outros e por eles. É providencial, né? A providência divina aprove fazer com que refletíssemos sobre essa passagem hoje, no dia dos pais. Não pensei nisso, não programei isso. Lembrei que era dia dos pais depois, né, de ter pensado no texto para o sermão. E olha como o Senhor, Ele ensina a orar. Como é o prefácio, como é o início da oração. Pai nosso. A ideia de paternidade, né, de sermos filhos de Deus, já era presente em Israel. Né? Deus, por meio dos profetas, chamava Israel de filho meu.
Então essa ideia de uma relação de pai e filho já estava presente no Antigo Testamento. Mas uma oração registrada nas Escrituras que começa, a nos ensinar que nós devemos nos dirigir a Deus dizendo Pai, chamando Deus de Pai, nós temos aqui nessa oração. Nós devemos então, irmãos, nos aproximar do Senhor ao orarmos, entendendo que Deus é nosso Pai bondoso. Ele é um Pai poderoso. Isso nos ensina sobre reverência, sobre respeito, mas também sobre intimidade com Deus. Entendendo que Deus, como um Pai amoroso, está pronto para atender às nossas orações. Ele conhece as nossas necessidades. Imagine a cena, talvez você já tenha até ouvido isso de outros pregadores, que eu já ouvi também esse exemplo algumas vezes. Uma criança que entra no escritório do pai, no ambiente de trabalho, para pedir algo ao pai. Então, a criança, e isso nos lembra até de um texto em que Paulo fala que o Senhor nos deu um espírito que clama Abba Pai. A expressão que é usada por Paulo ali, Abba, que é a palavra hebraica para pai, e aí usa outra palavra grega para pai também, dá a ideia de intimidade, de se aproximar de Deus como um pai amoroso, em intimidade. Mas o filho, ele se aproxima do pai, por exemplo, na imagem que eu coloquei, uma criança adentrando o escritório do pai para pedir algo. Ele entra sabendo que ali está o seu pai. Então ele tem intimidade para fazer aquilo. Se for um adolescente, talvez tenha uma noção mais de que eu não posso chegar de qualquer maneira. Ali é um ambiente, nós não estamos em casa. Meu pai está no escritório, está trabalhando e tal. Mas veja que há esses dois aspectos de um filho se aproximando do pai. Com respeito, mas com intimidade. Respeito e intimidade. Reverência e intimidade, proximidade. Então, quando alguém vai se dirigir a alguma autoridade, por exemplo, da cidade, um político ou o seu patrão no trabalho, você não vai falar com o seu patrão como fala com o seu pai. Então, há maneira diferente de você se aproximar do seu pai e de um patrão ou de qualquer outra autoridade sobre a sua vida. Mas a gente ainda continua vendo o pai, o filho ainda continua vendo o pai como autoridade. Então há um respeito, há uma reverência, um respeito ao se dirigir ao pai, mas há uma intimidade. Quando você vai pedir algo a alguma outra autoridade, há todo um protocolo, todo um cuidado que você tem que levar para se aproximar da autoridade, para a maneira como vai falar, a maneira como vai se expressar, a maneira como vai se aproximar. Mas com o pai é diferente. O pai trata o filho com intimidade. Então, respeito, reverência, porque o nosso pai, esse pai é Deus, o Deus soberano, majestoso, criador dos céus e da terra, grandioso Deus, mas é também o nosso pai. Aquele que nós nos dirigimos com intimidade por meio do Espírito que nos foi dado. Nós temos então respeito, nós temos intimidade. E sabemos que um pai, na grande maioria dos casos, porque nós sabemos que há pais ruins, mas na grande maioria dos casos, o pai quer o melhor para os seus filhos. O Senhor Jesus, ele disse, está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 13, ele está falando sobre oração nessa passagem, e Lucas registra as palavras de Jesus da seguinte maneira, Jesus dizendo, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, nós somos maus. Mas até o Pai mau, porque nós somos maus, somos pecadores, dar boas dádivas, dar presentes, entende a necessidade do filho e cuida do filho. E aí o Senhor Jesus chama a nossa atenção para dizer, quanto mais o Pai Celestial nos dará, e aqui no caso Jesus que ele está dizendo, o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. É assim que nos aproximamos de Deus, dizendo, Pai,
Nosso. Lembra que o breve catecismo ainda diz que, além de nos aproximarmos de Deus como filhos a um Pai poderoso, esse prefácio da oração também nos ensina a orar com os outros e por eles. Pai Nosso. Então, olha, o Pai Nosso nos ensina, irmãos, um aspecto plural interessante da oração. Quando eu oro a Deus, eu não oro só por mim. Eu oro por nós. Eu oro pela igreja, eu oro pelo povo de Deus. Pai, nosso Pai. Ele diz também, né, na oração nós encontramos o pão nosso. Não é o meu pão, me concede hoje. Mas esse aspecto plural diz que eu tenho que pensar nas minhas necessidades, mas também na necessidade do meu irmão e dos outros. Pai nosso, pão nosso, perdoa os nossos pecados. Então, irmãos, a própria oração, o padrão que o Senhor nos ensinou de oração, quebra individualismo e egoísmo. Nós devemos orar por nós. Vou orar por nós, pela igreja. Então, quando você dedicar um tempo de oração na sua casa, ore pelo povo de Deus. A palavra de Deus diz, Paulo escreveu a Timóteo, ore, a vontade de Deus é que você ore por todos os homens. Levante mãos santas e ore a Deus por todos os homens. Pelas autoridades e por qualquer pessoa. Nós somos ensinados a orar por nós. Não por mim, mas por nós, pelo povo, pela igreja, por mais. Aquilo que é a sua necessidade, também é a necessidade do outro, do próximo. Pai nosso. É isso que o prefácio da oração nos ensina. Devemos nos aproximar de Deus como filhos a um Pai poderoso e amoroso. Devemos nos aproximar de Deus em oração, para orar não só por nós, mas orar com os outros e pelos outros. Ainda no versículo 9, então nós temos, após o prefácio, a primeira petição. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Nessa primeira petição, irmãos, nós pedimos que Deus nos habilite, a nós e aos outros, a glorificá-lo em todas as coisas. Naquilo em que se dá a conhecer. E que o Senhor disponha tudo para a sua glória. As nossas orações, irmãos, começam glorificando a Deus. Nós nos aproximamos de Deus dizendo: o Senhor é santo, o Senhor é grande, como nós cantamos aqui. Nós cantamos que o Senhor é santo, nós cantamos que o Senhor é grande, nós cantamos acerca daquele que veio e que virá. Então, nas nossas orações, nós glorificamos a Deus. Olha como é interessante e engraçado que muitas vezes a gente diz isso, né? Mas olha, eu não oro tanto porque eu não sei. E o Senhor Jesus está ensinando aqui, não é tão difícil. Comece dizendo: Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é santo, como o Senhor é grande, como o Senhor é majestoso. Cite os atributos de Deus encontrados na Escritura para Deus. A maioria dos salmos, principalmente no final, tem doxologias, né, que são expressões de glorificação do nome de Deus. Tu és santo, tu és majestoso, tu és glorioso. Alguns começam também assim, começam e terminam. Então nós glorificamos a Deus, nós exaltamos o Senhor. E pedimos que o Senhor nos habilite a não só nesse momento de oração glorificarmos a Deus, mas em tudo que formos fazer. Em cada coisa, em cada palavra, em cada ação, nós devemos glorificar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus, irmãos. Nós estamos pensando aqui, né, ancorando esse sermão no nosso breve catecismo. E a primeira pergunta é o quê? Por que Deus fez o homem? Com que objetivo? Deus nos fez para glorificá-lo e encontrar prazer nele eternamente. Então esse é o objetivo da sua vida. Como é que você pode então começar orando simplesmente dizendo: Senhor, tem misericórdia, meu tio está doente. Você tem que orar isso? Tem.
Mas começa, se aproxima de Deus dizendo: Pai, o Senhor é cheio de misericórdia e graça. Depois você pede, a gente vai ver isso aqui no decorrer da petição, da oração do Pai Nosso. Nós somos criados para a glória de Deus. Então, quando oramos, nós em primeiro lugar devemos pensar nisso. Que o sentido e o objetivo da minha vida é glorificar a Deus. Então é a primeira coisa que eu peço. Eu exalto a Deus com as minhas palavras e eu peço a Deus que me dê condições de glorificá-lo. Diariamente, em tudo que eu fizer ou em tudo que fizermos. Nós devemos pedir a Deus que nos ajude a glorificá-lo. A palavra de Deus ensina que os anjos no céu dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, glorificam a Deus a todo momento. A palavra de Deus nos ensina que a criação está repleta da glória de Deus e que, embora não se ouça som, ou seja, música da criação, nem palavras na criação, mas a criação glorifica a Deus. Então, na primeira petição que o Senhor nos ensina, desse padrão de oração, nós nos unimos aos céus e à terra para glorificá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, citar os seus atributos e glorificar a Deus. Porque é em tudo que se eu vou pedir perdão, se eu vou pedir o pão de cada dia, né, se eu vou pedir qualquer coisa a Deus, eu devo pedir isso para a glória de Deus. Não para mim mesmo, não para a minha glória ou para a plena satisfação minha, mas para a glória de Deus. Porque a nossa primeira preocupação deve ser essa. Nossa primeira intenção deve ser essa, a glória de Deus. Glorificar a Deus. E aí veja, irmãos, que quando nós aprendemos a orar, porque a gente não fica preocupado assim, né? A Bíblia diz assim: se você pede, você recebe. Se você pede, você encontra. E a gente fica preocupado. A gente fica assim dizendo: não, mas eu peço, às vezes não recebo, ou não é sempre, né? E é isso mesmo, não é sempre que Deus atende às nossas petições. Mas quanto mais nós aproximamos a nossa mente e o nosso coração da oração ideal, da vontade de Deus para a oração, mais nós veremos os nossos pedidos atendidos. Porque nós vamos orar por coisas que Deus nos ensinou a orar. E esse é o grande problema. Não estou dizendo que não há de fato petições lícitas que você não é atendido. Sim, existem sim. Petições lícitas, orações lícitas, que é a vontade de Deus não lhe atender nessas coisas. Mas quanto mais nos aproximamos do centro, daquilo que é ensinado nas Escrituras sobre a oração, mais nós veremos as nossas orações sendo respondidas, atendidas. Porque, olha, em primeiro lugar é a glória de Deus, não é a minha necessidade, mas a glória de Deus. A glória do Senhor. Depois de glorificar a Deus e pedir a Deus que nos habilite a glorificá-lo em tudo, o Senhor nos ensina na segunda petição, está aí no versículo 10, que diz: venha o teu reino. Essa é a segunda petição. Nós aprendemos do Senhor que nessa segunda petição nós pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado. Que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Irmãos, além de, estávamos dizendo, né, de orar por aquilo que Deus nos ensinou a orar, nós devemos orar por aquilo que Deus prometeu que faria, ou que Deus promete que fará. Nós devemos orar por aquilo que Deus prometeu que fará. E Ele prometeu o estabelecimento pleno do seu reino. Ele prometeu nas Escrituras que Satanás será destruído juntamente com seus demônios, que o reino satânico será destruído e que já há uma vitória decretada de Cristo sobre o inferno, sobre os demônios, sobre Satanás.
Então nós devemos orar por aquilo que Deus prometeu que faria, por aquilo que Deus prometeu que fará. O estabelecimento do reino da graça do nosso Deus. Devemos orar por isso. E, irmãos, nós vemos isso constantemente. Veja, quando eu disse aqui que nós devemos orar por aquilo que Deus prometeu que faria, o que foi que Deus prometeu? Está registrado também em Mateus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Isso é uma promessa. Ele promete que o reino de Satanás não vai prevalecer contra a igreja. Eu preciso orar sobre isso? Sim, eu preciso orar sobre isso. A realidade do perdão dos nossos pecados é garantida em Cristo Jesus. Você precisa também orar sobre isso. Nós vamos ver sobre isso aqui, sobre o perdão. Então nós precisamos clamar, ansiar pela plena manifestação do reino de Deus, que já foi iniciado na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Ele já inaugurou esse reino, mas ainda aquele aspecto do já inaugurado reino e ainda não consumado reino. Então nós testemunhamos o avanço do reino de Deus no mundo, através da igreja. E o reino de Satanás está perdendo, embora, às vezes, quando a gente olha para alguns lugares, parece que o reino de Satanás está avançando. E o reino de Deus está perdendo, né? Eu estava compartilhando com alguém que nós estávamos em uma reunião, e alguém foi compartilhar acerca de um processo de disciplina, de divisão na igreja, e a pessoa disse assim, todo mundo está perdendo aqui. O reino de Deus está perdendo com esse processo de disciplina, de pecado, de ofensa entre irmãos, de contenda. Muito carinhosamente e respeitosamente, eu quero discordar desse irmão. O reino de Deus nunca perde. Nunca. Nunca perde. Se há contenda e há necessidade de disciplina e tratamento, foi Deus que deixou, foi Deus que disse que a gente precisava fazer isso. Se é para falar em tristeza, em derrota, que a gente não pode falar sobre isso no reino de Deus, seria se a igreja não disciplinasse, não corrigisse. Mas quando a igreja corrige, está fazendo aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Então é necessário fazer isso. É triste? É. A gente deve se alegrar com isso? Não. Mas o reino de Cristo nunca perde. O reino de Satanás nunca prevalece sobre a igreja. Deus está reinando soberanamente sobre tudo. O reino de Satanás, quando a gente pensa no embate, na luta do reino da luz com o reino das trevas, o reino de Deus e o reino de Satanás, a gente não tem duas forças equivalentes lutando. O que a gente tem é o reino de Deus, o governo de Deus é sobre tudo. O reino de Deus, de maneira mais específica, é onde a vontade do Senhor está sendo cumprida. Nós vamos ver aqui na terceira petição sobre a vontade de Deus. Mas o governo de Deus é sobre tudo, inclusive sobre o reino de Satanás. Então, o que é o reino de Satanás? É um reino parasita. Pense, por exemplo, no reino do Senhor, no governo do Senhor, como um grande círculo que engloba todas as coisas conhecidas. E o reino de Satanás é um pequeno círculo que está dentro desse grande círculo. Então, o reino de Satanás é um reino parasita. Quem está sob o domínio de Satanás está dentro desse pequeno círculo. E aí, quando ele é alcançado pela graça e é trazido para o reino da luz, ele sai desse pequeno círculo, que é o reino parasita de Satanás, e vem para o reino do Senhor, que governa sobre tudo. Mas não há duas forças, equiparadas, vencendo. Isso não é filme de ficção, gente. Não é Constantine, em que tem os anjos lutando contra os diabos, os demônios e aquelas forças equivalentes e aquela queda de braço, e Deus está fazendo muita força para ganhar de Satanás, sofrendo para ganhar do reino das trevas. Não é, o reino das trevas já está derrotado, já está decretada a vitória de Cristo sobre Satanás. Mas aqueles que não estão em Cristo, que vivem deliberadamente em pecado, eles estão sob o domínio de Satanás e dos seus demônios. Então estão contaminados, estão nesse reino parasita.
Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pensando nisso. O reino de Deus, que o reino de Deus avance. Nós estamos orando sobre missões. Quando nós oramos, vem o teu reino, nós estamos orando sobre missões. Veja, esse mês a gente está falando sobre isso, aos sábados, né? Sobre missões. Então, venha o teu reino é uma oração missionária e escatológica. Escatológica, né? Essa palavra, se alguns não conhecem, fala sobre a doutrina das últimas coisas. Né? Então, o reino prometido que será estabelecido, nós oramos por ele. Venha o teu reino, que seja estabelecido plenamente sobre todas as coisas. Mas quando oramos isso, oramos sobre missões também. Porque quando igrejas são plantadas em lugares, quando o evangelho chega em lugares em que o evangelho não tinha sido pregado antes, quando pessoas começam a se converter, igrejas começam a se fundamentar e serem edificadas em lugares, o reino de Deus está avançando. Então é isso que o Senhor nos ensina a orar. Então nós oramos no prefácio, Pai, nos aproximamos de Deus como um Pai amoroso, em reverência, em respeito, em intimidade. Nós glorificamos a Deus, exaltamos o Senhor, falamos dos atributos de Deus e pedimos, venha o reino do Senhor, que a igreja seja edificada, que o reino de Deus avance, que o evangelho seja pregado nos 4 cantos dessa terra e que pessoas se rendam ao Senhor. Nós oramos por isso, devemos orar por isso, deve ser um clamor da igreja, irmãos. Quantas vezes você orou por missões? Eu vou dizer, talvez pergunta assim, essa semana, ou esse mês, ou esse ano. Quantas vezes você orou para que igrejas fossem plantadas? Que missionários sejam enviados? Quantas vezes nós temos orado sobre isso? Temos nos preocupado com isso? O avanço da igreja, do reino de Deus sobre o mundo? Talvez nós devemos orar mais sobre isso. O Senhor nos ensina a orar sobre isso. Uma oração que é escatológica e missionária. Depois disso, o Senhor nos ensina, na terceira petição, ainda no verso 10, quando Ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa petição, o Senhor nos ensina que nós pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a vontade de Deus, de obedecer a Deus e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. A segunda e a terceira petição são interligadas. Elas falam praticamente sobre a mesma coisa. Uma é mais ampla, sobre o estabelecimento do reino de Deus sobre toda a terra, sobre todas as coisas. E a terceira, seja feita a tua vontade. Quando o reino de Deus avança, a vontade de Deus é feita. A vontade de Deus é cumprida. A vontade de Deus é conhecida, nós conhecemos a vontade de Deus. À medida que o reino de Deus avança, a pregação do evangelho avança. E ao conhecermos a vontade de Deus, nós nos submetemos à vontade de Deus, para obedecer e cumprir a vontade de Deus. Onde nós encontramos a vontade de Deus revelada, irmãos, para nós, de maneira completa? Nas Escrituras. Nós encontramos a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Nessa petição, então, nós devemos pedir que os homens, pedir pela graça de Deus, que os homens conheçam essa palavra e se submetam a ela. Nós oramos e pregamos. Pregamos e oramos. E o Espírito aplicará eficazmente a palavra de Deus ao coração dos homens. Então nós oramos pedindo que os homens conheçam a vontade do Senhor, que os homens conheçam a palavra de Deus e que os homens se submetam à palavra de Deus, se submetam à vontade de Deus. Nós oramos sobre isso, que a vontade de Deus seja conhecida nos lugares. Além disso, irmãos, nós oramos para que o nosso coração descanse na vontade do Senhor, quando a nossa não é atendida. Então, quando nós dizemos assim, seja feita a tua vontade, nós estamos querendo dizer isso. Primeiro, que os homens conheçam a vontade de Deus e se submetam a ela.
E ao conhecerem a vontade de Deus, aqui nós estamos falando da vontade revelada, mas nesse segundo aspecto nós estamos falando de uma vontade que está oculta. Deus não nos revelou tudo. Deus revelou aquilo que é suficiente para nós termos uma vida de piedade diante dele. Mas Deus não revelou, e a gente fala sempre sobre isso aos jovens, né? Aqueles que são solteiros, com quem você vai casar. Então, sobre isso, na sua vida, essa vontade é oculta, não é revelada. Só estará revelada depois do casamento, né? Mas até lá é oculta. Você não sabe quem é. Então, às vezes, você ora por fulaninho, e aí não é fulaninho. Aí essa petição te ensina, ou nos ensina, melhor dizendo, a descansar na vontade de Deus. Eu descanso na vontade de Deus. Porque não é a minha vontade que tem que ser feita em primeiro lugar, mas a do Senhor. Quem foi que nos ensinou isso, irmãos? De maneira muito eficaz. O próprio Senhor Jesus. Não só dizendo aqui, mas fazendo. A palavra de Deus, lá em Lucas 22, a partir do verso 41, se os irmãos puderem colocar aí na projeção, Lucas 22, 41 e 42. O texto diz assim: ele, né, Cristo, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. O que é que Jesus orou? Pai, se queres, passa de mim este cálice. O cálice aqui está se referindo ao sofrimento, à angústia da crucificação. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E aí, irmãos, se o Filho de Deus, o Verbo encarnado de Deus, que é Deus, orou dizendo ao Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua, quem somos nós para exigir que a nossa vontade seja feita? Quem somos nós? E a gente fica com raiva, né, de Deus, que a nossa vontade não foi feita. Deus não atendeu a nossa vontade. Você pode não dizer, mas lá dentro está assim, está com raiva de Deus. Porque não foi como você queria. Coitadinho de você, coitadinho de nós, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus, está dizendo ao Pai, se submetendo à vontade do Pai, não seja feita a minha, mas a vontade do Senhor. Então ele ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir isso, e na prática, no momento em que ele, de maior sofrimento do Senhor Jesus, ele disse isso ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Nós devemos orar assim, na terceira petição, desejosos de conhecer a vontade de Deus, revelada, submetermos a ela, que os homens também conheçam e se submetam à vontade de Deus, e que o nosso coração esteja seguro nele, estejamos confiantes de que a vontade dele é melhor do que a nossa, submetendo à vontade do Senhor. Seguindo, irmãos, a quarta petição, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor nos ensina a pedir que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas dessa vida e gozemos com elas de suas bênçãos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: você já se aproximou de Deus da maneira correta, você já glorificou a Deus, você já orou pelo estabelecimento do reino de Deus no mundo, né? Você já orou pela vontade de Deus, que ela seja conhecida e obedecida. Agora você pode pedir coisas para você e para os seus irmãos ao seu redor, coisa material, física, né? Porque tudo aqui a gente está pedindo por nós, né? A gente está pedindo, são petições, todas são petições, todos são pedidos aqui. Mas o pão nosso aqui, na quarta petição, aí se você está pedindo algo que é material para você, né? É uma necessidade particular, não só sua, porque lembra que nós vimos que o Senhor nos ensina a orar não só por nós, né? Por mim, mas por nós,
pela igreja, pelo povo, e orar juntamente com o povo. Porque todo o povo está dizendo, dá-nos do pão nesse dia. Que o Senhor graciosamente nos dê da porção suficiente das coisas boas dessa vida e gozemos com elas de suas bênçãos. O pão aqui, irmãos, não representa só alimento. O pão aqui está falando da necessidade mais básica que nós, seres humanos, temos. Quando o Senhor, nós falamos aqui que o Senhor, no Sermão da Montanha, fala acerca da ansiedade, né? Em Mateus capítulo 6. Quando ele vai falar, olha, não andem ansioso, não andem ansiosos, ele vai dizer ansiosos pelo quê? Comer, beber e vestir. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, ele fala de contentamento. Ele diz assim, tendo o que comer e o que vestir, esteja contente. Então a palavra claramente nos ensina aquilo que é a necessidade básica do ser humano. Comer, beber e estar coberto. Seguro. Essa é a necessidade básica do ser humano. Se ele tem isso, todo o resto é privilégio. Todo o resto é riqueza. Então a gente precisa pensar nessa distinção entre aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário, que é graça, é dádiva, tudo é dádiva, mas isso já é riqueza. Que nós não precisamos, não é necessidade básica para sobrevivermos. Uma simples reflexão vai fazer você concluir que coisas que você diz hoje, que é necessidade básica, os seres humanos viveram sem isso por milênios antes. Então a gente diz assim, não, mas isso aqui é uma necessidade básica, a gente tem que ter, senão não vive. E aí os homens viveram sem essas coisas que você está dizendo que é necessidade básica por muitos anos antes da gente. Então é uma simples reflexão que nos faz entender isso. Então o Senhor nos ensina aqui a orar por aquilo que é a porção suficiente das coisas boas, daquilo que é suficiente para a nossa vida. O Senhor nos ensina a desejar e pedir o sustento necessário para as nossas vidas. Isso é lícito. Orar a cada dia, veja que é assim que o Senhor nos ensina, como era o maná no deserto lá, para o povo de Deus que saiu do Egito. A cada dia Deus ia mandar o pão, ia mandar o maná, o alimento. E ele diz assim, não guardem, não estoquem, confiem, amanhã eu vou mandar de novo. E aí é assim. A gente conecta essas partes do Sermão da Montanha para entender isso. O Senhor Jesus diz, não andem ansiosos. Olha, as aves são alimentadas pelo Senhor. Os lírios, as plantas, as flores são belas. Muito mais do que as vestes que Salomão usava, né, em todo o seu esplendor e riqueza. Então o Senhor sabe o que você necessita. Confie nisso. E peça a cada dia com a piedade, Senhor, que nesse dia o Senhor nos dê sustento. Que nesse dia o Senhor nos dê a graça de nos alimentarmos, de estarmos seguros em nossos lares, nós e os nossos, e todos aqueles que necessitam. É lícito pedirmos isso. Não pedirmos tendo essa ideia de que eu preciso pedir preocupado, né? Porque eu não sei se eu vou comer. Não é preocupado, é confiante de que Deus responderá essa oração, de que Deus dará sustento a cada dia. Isso é interessante, irmãos, porque tem uma oração lá em Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9. O sábio ali, ele faz uma oração interessante a Deus. Ele diz assim, afasta de mim a falsidade. Ele diz duas coisas, né? Eu vou pedir duas coisas a Deus, né? A primeira, afasta de mim a falsidade e a mentira. Essa é a primeira. Aí é sobre essa segunda que eu quero chamar a atenção. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Verso 9. Para não suceder que, estando eu farto, seja rico, te negue e diga, quem é o Senhor?
ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Isso quer dizer que você tem que fazer essa oração? Não necessariamente. Mas veja, a riqueza, né? A verdadeira teologia da prosperidade é acordar cedo e trabalhar. E Deus honrará o fruto do seu trabalho. E às vezes Deus não te deixará rico. Às vezes Deus te dará riquezas. E não há mal nisso. Não há pecado nisso. Mas essa oração, em Provérbios, ela chama a nossa atenção para isso. Do fundo do coração, da sinceridade daquele homem, ele diz, olha, talvez pensando, eu conheço pessoas ricas que pediram riquezas ao Senhor e quando ficaram ricos, negaram a Deus. Colocaram a sua confiança mais na riqueza do que no Deus, vivo e poderoso. Mas ele diz também que eu não quero ser pobre, que talvez eu roube, e aí eu desonre ao Senhor, profane o nome do Senhor. Então ele diz, me dê o pão necessário. É isso que a gente pede. E aí eu refletindo sobre isso, né? Algumas aplicações que podem vir dessa petição, você pode dizer assim, pastor, eu posso orar pedindo um carro a Deus? Pode. Nenhum lugar da Bíblia vai proibir você de fazer isso. Mas isso deve ser uma preocupação primal na sua vida. Olha, pastor, estou fazendo uma campanha de oração para comprar um carro. Todo dia, toda reunião de oração, estou pedindo essa mesma coisa. Nunca está pedindo por coisas de valor eterno, sempre por essas coisas materiais. Há um problema em pedir isso? Como eu disse, não há um problema. Mas quando a gente pede sobre as nossas necessidades atendidas, a gente pede por aquilo que é necessário. Deus, dá-nos o sustento. E se isso envolver um carro, uma moto, uma casa própria, um trabalho melhor, isso vai ser graça do Senhor. Mas Deus, me dá o sustento necessário, o pão necessário, saúde para trabalhar, vigor para trabalhar, e faz com que o meu coração descanse naquilo que o Senhor tem me dado. Se é só o suficiente, glória a Deus por isso. Paulo diz a Timóteo, esteja contente com isso. Se for muito mais do que o necessário, honre a Deus com o muito também, como a palavra de Deus nos ensina. Aquele que é fiel no pouco, também será no muito. Mas aquele que não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Peça a Deus o sustento diário e confie que Ele lhe dará. Seguindo, irmãos, para a gente caminhar para o final, quinta petição. O que o Senhor nos ensina na quinta petição? Na quinta petição, nós encontramos as palavras de Jesus, e perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nessa petição, nós pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Nós dissemos aqui já, nós pedimos que Deus perdoe os nossos pecados, porque nós sabemos, Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz, o Senhor é rico em perdoar, é rico em misericórdia. E Ele faz isso através da obra de Cristo. Então é confiados nisso que nós pedimos, perdoe os nossos pecados. Veja, a realidade da salvação, a realidade do perdão já nos alcançou. Como eleitos de Deus, temos os nossos pecados passados, presentes e futuros perdoados na pessoa de Cristo. Por que então continuamos a pedir? Porque o Senhor nos ensinou a pedir. Isso nos leva primeiro ao reconhecimento dos nossos pecados. Nós reconhecemos que continuamos pecando contra o Senhor, mesmo como salvos, mesmo como redimidos em Cristo. Continuamos ofendendo a Deus. Então, quando nós rogamos a Deus perdão, nós estamos reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo os nossos pecados. Mas não só isso,
reconhecemos a bendita misericórdia de Deus em Cristo, senão não poderíamos nos aproximar de Deus. Não poderíamos nos aproximar de Deus para pedir perdão. Só fazemos isso porque Cristo foi à cruz. Essa é a realidade do Evangelho. Então, com base nisso, nos aproximamos de Deus e pedimos: Deus, perdoa os nossos pecados. E fazemos isso constantemente. Porque o Senhor, lembre, o Senhor está dizendo: orem assim. Orem sempre assim, desse jeito. Então, se nós pedimos o pão todos os dias, nós devemos pedir também que o Senhor perdoe os nossos pecados todos os dias, confiados na bendita misericórdia de Deus. Esse pedido, irmãos, como nós vimos, deve estar ancorado em uma atitude misericordiosa da nossa parte. E isso é muito sério. Sempre quando faço a oração do Pai Nosso, né, em alguns momentos, quase que diariamente, eu repito essas palavras, além de fazer a oração com as minhas palavras. Quando eu chego nessa petição, perdoa os nossos pecados, e aí eu preciso dizer aquilo que o Senhor disse, né? Assim como também eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. E aí, se a gente não perdoa, a nossa oração não está sendo sincera. Se você tem dificuldade de perdoar, de amar, de ser misericordioso, eu tenho que dizer a você, com base na Escritura, que você tem que mudar o seu coração, para então se aproximar de Deus pedindo perdão. Nós falamos aqui, acho que eu falei sobre isso pregando em 1 João. Nós pregamos algumas vezes aqui em 1 João, 1ª, 2 João, 3 João. E lá João fala sobre o amor ao próximo, muitas vezes. E ele diz que quem não ama o próximo é como um homicida. É como alguém que matou seu irmão. E ele diz: perdoe. Quem ama, perdoa. E os cristãos muitas vezes têm uma facilidade de dizer: eu odeio fulano, né? Ou eu não quero mais saber de fulano, não quero mais olhar na cara de fulano. O Senhor nos ensina a dizer: olha, perdoe, assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam, ou como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem, me perdoa. O Senhor nos ensina isso numa parábola, né? O credor incompassivo, aquele que foi perdoado de muito e não perdoou pouco. E aí os homens, né, daquela pessoa que perdoou as dívidas, os seus soldados lá, né, os seus funcionários, pegaram o camarada, prenderam o camarada lá, e aí Jesus termina assim dizendo: vai acontecer isso aqui com vocês se vocês não perdoarem. No final da oração do Pai Nosso, precisa ir longe. Depois que no verso 13 encerra a oração do Pai Nosso, no verso 14 e 15, se você olhar em verso 14 e 15, o Senhor Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é muito sério. Se você tem vivido como alguém que não perdoa, talvez você não tenha experimentado ainda o perdão de Deus. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós recebemos de Deus. Senão não estaremos andando de modo coerente com o Evangelho, com o chamado do Senhor nas Escrituras. Essa é a 5ª petição. A 6ª, para depois irmos para a conclusão, que nós pedimos a 6ª petição. Nós pedimos, nas palavras de Jesus, né, e não nos deixe cair em tentação. Pedimos então que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou que nos preserve e livre quando formos tentados. Se a primeira e a segunda, né? A segunda e a terceira, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, elas estão ligadas. Essas duas, né? A 5ª e a 6ª estão também conectadas. Perdoa os nossos pecados, mas também nos dê força diante das tentações. Nos dê graça para suportarmos as tentações. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que nós somos tentados constantemente. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça.
somos tentados pelo diabo. Mas o diabo, que é essa tentação externa, ele usa o que está no nosso próprio coração. Porque Tiago diz que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça. Então nós vivemos com isso constantemente, somos tentados constantemente. Então nós devemos pedir graça ao Senhor. Não somente pelo perdão, nós não somente pedimos pelo perdão dos nossos pecados, mas pedimos graça para não mais pecarmos. Então perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós fazemos isso no culto. Perdoa os nossos pecados. Mas não só isso, como disse Davi no Salmo 51, purifica-me também. E dai-me um coração puro e um espírito inabalável. Então a gente pede perdão, mas pede também firmeza. Porque a gente pode sempre dizer assim, vou pedir perdão, eu vou continuar a mesma vida, e aí eu peco, peço perdão, peço perdão, está tudo bem então. Se eu estou pedindo perdão, então eu posso continuar pecando. E a Bíblia não ensina isso. Quando eu peço perdão, eu me entristeço pelos meus pecados, e eu peço, Deus, me sustenta, porque eu sei que serei tentado novamente. Me dê graça para suportar. Me dê graça para suportar. Me dê força para suportar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sustenta-nos, livra-nos do mal. Nos dá uma vida santa, uma vida pura diante de Deus, conhecendo os nossos pecados. E como disse Davi também no Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. Sabendo disso, a gente tem que pedir força. A gente tem que pedir graça para suportar. Então o Senhor, no verso 13, conclui a oração. O que nos ensina a conclusão da oração dominical? Que é, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Essa é a conclusão da oração. Essa conclusão, irmãos, nos ensina que na oração nós devemos confiar somente em Deus. Nós devemos louvá-lo em nossas orações. Nós devemos atribuir-lhe reino, poder e glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. E amém, irmãos, é amém. Assim seja. Porque estava circulando um vídeo na internet de um cara dizendo que amém era outra coisa. Eu até fiz questão de esquecer o que ele estava dizendo. Tanta besteira que ele falava. Dizendo que amém era outra coisa, tinha um significado, fazia um jogo lá de letras hebraicas, de palavras, não sei o quê. Conversa, amém é assim seja. Então, falamos isso confiados de que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende. E é por isso que quando nós estamos reunidos em oração, alguém ora em voz alta, mas toda a igreja diz amém. Porque toda a igreja está orando, assim seja, como foi pedido, como foi colocado diante de Deus. Então é a igreja em oração, é a igreja orando junta, de maneira comunitária, dizendo amém, confirmando a oração, dizendo é isso que nós queremos, essa é a nossa expectativa, é isso que nós queremos ver em nossos dias, em nossas vidas, na nossa igreja. Faça isso, Senhor, em nós, em nosso meio e por nós. Então, irmãos, que se você dizia, eu não sei como orar, eu não sei o que pedir, eu não sei o que dizer, o Senhor já nos ensinou como orar. Isso quer dizer que você precisa repetir literalmente cada palavra, cada vírgula dessa oração todos os dias, todas as vezes que você for orar? Não. Mas você precisa ter a oração do Pai Nosso como um modelo, como um padrão. Ao orar, não esqueça de glorificar a Deus. Ao orar, não esqueça de clamar pelo reino, pela vontade do Senhor sendo cumprida e estabelecida nesse mundo. Ore para que a vontade do Senhor seja feita. Ore para que o Senhor nos sustente, não só a nós, mas a todos.
Ore para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ore para que o Senhor nos sustente e nos livre de todo mal, à igreja e a todos nós. Devemos orar, irmãos, as palavras de Jesus na oração dominical. Nós devemos fazer essa oração um modelo para as nossas orações pessoais. E ao orarmos assim, estaremos orando em conformidade com a vontade de Deus e podemos ter a certeza que seremos ouvidos e atendidos. Vamos orar? Senhor Deus, nós exaltamos o Senhor. Nós te agradecemos pela bendita misericórdia e graça do Senhor sobre as nossas vidas. Te louvamos pela tua palavra, pregada nesse lugar. Nós só podemos pregar e refletir na tua palavra pela revelação, porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor preservou a tua palavra, o Senhor Deus derramou o teu Espírito sobre nós para que entendêssemos a tua palavra. E nós rogamos agora, Deus, aplique em nosso coração, para que sejamos uma igreja que ora, e que ora da maneira certa, que ora em conformidade com a palavra do Senhor, que ora de maneira piedosa, clamando a Deus por coisas de valor eterno, o reino do Senhor, a vontade do Senhor, o avanço do reino e da igreja do Senhor nesse mundo, por sustento, por provisão, por providência do Senhor em nossas vidas, pelo perdão, pela santificação, e em tudo, ó Pai, confiando no Senhor, firmes no Senhor, descansando o nosso coração no Senhor. O Senhor é soberano. Tua palavra diz que o Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a nossa boca para orar. Então nós oramos confiantes nisso, confiando nisso, e louvamos o Senhor pela tua graça. Que assim seja em nossos dias, pela graça e no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.